Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã. Que a graça do Senhor seja sobre você, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e convido você para juntos, mais uma vez, refletirmos a palavra do Senhor. O tema nosso de hoje é a retidão imputada. O texto é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: A salvação foi ideia e obra de Deus. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele, o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nesta história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. A retidão imputada significa que nós não éramos justos, que nós não éramos retos em nossos caminhos, mas que Deus nos imputou retidão por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, por causa do sacrifício vicário, da morte e ressurreição de Jesus. Paulo fala nesse texto de Efésios 2:8 que a salvação é de graça, é um presente de Deus, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano merecia ser salvo pelos seus atos. Mas Deus, que a Bíblia diz que é riquíssimo em misericórdia e graça, nos abençoou com o sacrifício do seu Filho Jesus, que nos deu a vida um dia morrendo em uma cruz. A Bíblia ensina que só pela graça de Cristo, sem qualquer mérito pessoal, o homem pode, pela fé, apropriar-se legalmente da justiça ou retidão de Jesus. Paulo traça um paralelo entre Adão e Jesus Cristo, dizendo: pela desobediência de um só homem, todos se tornaram culpados perante Deus. Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos perante Deus. Romanos capítulo 5, verso 19. Maravilha das maravilhas, a retidão que por esforço o pecador jamais conseguiu obter, é agora atribuída a ele porque se coloca em Cristo. Trata-se, obviamente, de uma retidão que vem de Deus, que é recebida como um grande presente e tem por base o sacrifício de Jesus. Esta é a história de como Deus, por amor, levanta o homem falido, desanimado, apertado pela lei, morto em delitos e pecado. Porém, essa retidão em Cristo não provoca relaxamento moral nos crentes. Ao contrário, encoraja-os e fornece-lhes meio de graça para tornar o procedimento cada vez mais próximo de sua posição legal diante de Deus. Ou seja, o fato de termos sido salvos gratuitamente pela graça de Jesus não quer dizer que nós precisamos viver relaxado. A palavra está dizendo que isso nos coloca, inclusive, responsabilidade e principalmente gratidão a Deus, né, por ter nos justificado. O pecador justificado por meio da fé não está isento de admoestações deste teor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros, ou seja, um membro do seu corpo, ao pecado, como um instrumento de iniquidade. Paulo nos chama atenção dizendo: vocês foram salvos, nós fomos salvos pela graça de Deus, que é um presente imerecido, mas que Deus nos deu a si mesmo, porque fomos nós que viramos as costas para Deus, fomos nós que nos desligamos de Deus, fomos nós que optamos em separar dele.
mas a Bíblia diz que ele veio à nossa procura e com graça nos salvou novamente. Não poderíamos fazer nada, porque estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em uma cruz em nosso lugar. Portanto, Paulo fala: oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça e louvor. Romanos 6, verso 12 e 13. Meu amado irmão, minha amada irmã, Paulo está ensinando que a salvação não é uma conquista do ser humano, como muitas pessoas pensam. Não é um prêmio pelo esforço humano que a pessoa não salva conquista. Nós não fomos salvos porque fomos bonzinhos, porque a nossa caridade excedeu a justiça de Deus. Não foi isso. Paulo diz que a salvação é um presente de Deus, que a salvação é graça, graça imerecida. Portanto, devamos ser gratos a Deus por essa salvação, porque não fizemos nada para ser salvo. Nós já estávamos condenados à morte eterna. Deus virou-se para nós, veio ao nosso encontro e nos deu o que de mais precioso tinha, a vida do seu Filho Jesus, que veio a esse mundo sofrer as consequências dos nossos pecados e morrer em uma cruz em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi para a destra do Pai, e de lá intercede por nós. Portanto, seja feliz, seja grato ao Senhor por uma salvação tão grande que faz toda a diferença em nossa vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, que seja você alvo das bênçãos de Deus, da graça dele, da misericórdia dele, sempre com agradecimentos sinceros. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado pela graça dispensada, obrigado pelo amor derramado, por ter dado a vida do teu Filho Jesus para morrer em uma cruz em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Porque tu olhaste dos céus para a terra e não viu sequer um justo para morrer em nosso lugar. E enviaste teu Filho. Obrigado, meu Deus, em nome desse Jesus maravilhoso. Pai, eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pela família e eu oro pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Eu oro pelos enfermos, que eles sejam curados para a glória de Jesus. Amém.